a todos os profetas e a todos que têm problemas iguais com a lei nos homens. Primeiro não. Em última instância, em último lugar, a primeira lei é de Deus. Então vamos ver aqui muitos irmãos que não entendem quando estão metidos em problemas o que é que a Bíblia nos diz no livro de Êxodo, capítulo 21 e por aí em diante. Portanto, eu peço a Deus que o Senhor Jesus fale por mim e use a minha boca e me use como serva. Em nome do Senhor Jesus. A lei sobre os escravos. São estas as normas que proclamarás. O que é quando chama-se assim? Promulgarás para o povo. Portanto, os juízes usam muito no mundo esta palavra. Quando comprares um escravo hebreu, ele vai servir-te durante 6 anos, mas no 7º ano, portanto, queria dizer que ele teria que ser mandado embora e ter os seus direitos. Ele sairá livre sem pagar nada. Se veio sozinho sairá. Se era casado, a esposa sairá com ele. Portanto, quer dizer que a entidade patronal tinha que dar os direitos todos. Vejam lá bem, mais uma vez se prova onde é que os juízes, onde é que os juristas foram buscar sobre várias leis. Tanto a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, o Supremo Tribunal de Justiça. Não se esqueçam do Sinédrio, não se esqueçam do Tribunal Europeu e por aí adiante. E o que quer dizer Sinédrio a nível bíblico? Agora vamos ver aqui. A esposa e os filhos, portanto, a esposa, portanto, quando a pessoa trabalhava como escravo, a esposa e os filhos pertenciam, claro, ao patrão, não é? E o patrão, às vezes, acontecia que ele botava a mão na pessoa, abusava. E se for preciso, se a patroa não pudesse ter filhos, portanto, usava a escrava para poder conceber o patrão, portanto, um herdeiro. E automaticamente era retirada essa criança, portanto, para dar à patroa. Isto no tempo da escravatura. Mas por que eu estou a falar hoje da escravatura? Porque ainda continua a existir no mundo, não é? O tráfico de carne branca. Porquê? Porque assim, a partir do momento que você tenha um empregado, não é? Chega-se ao pé dele e diz assim, olha, você ganha 1,5 € por hora. Chama-se isso exploração, não é? Porque não é correto, não é? Embora os grandes, que estão cada vez mais grandes, não é? Os ricos estão cada vez mais ricos, o que é que eles fazem? Usam a lei que é dada para os pobres, para as pessoas de poucos recursos, falando como os doutores da lei falam, não é? Como gente importante fala. Eu cá não sou nada, eu sou um caco, mas sou o caco de Jesus. E o caco de Jesus, o caco de Jesus penetra bem fundo na alma. Portanto, não esteja aqui de brincadeira. E você vai dizer assim, mas por que essa hoje está a falar assim? Se o escravo disser, gostas do meu patrão, da minha mulher e dos meus filhos, não quero ficar livre, então o patrão levá-lo-á diante de Deus. Fará com ele que se encoste na porta ou nos batentes e quer dizer, fazia um furo na orelha. Vocês estão a ver porque de onde é que vem o brinquinho, quando o senhor, quando o menino, o seu filho está usando o brinco da orelha. Se já havia, não é? Vamos ver uma coisa. Se eu estou no livro de Êxodo, não é? E estou no livro de Êxodo, portanto, já estou aqui no segundo livro chamado Pentateuco. Portanto, o uso do brinco, de assim, não, você de brinquinho não vai entrar, ou não, você não vai entrar na minha igreja, é? Eu estou avisando, é? Eu sou o líder aqui, é?
Isto aqui é o sistema hierárquico, amém? E pronto, e a pessoa treme. Então vamos lá ver uma coisa. No tempo da escravatura, o patrão já podia furar as orelhas ou até pôr lá alguma coisa no nariz. Vemos aí muitos furos, furo no nariz e furo não sei aonde. Você veja as leis. Embora sejam contra Deus, isto era permitido. Era permitido. Agora, mas pronto, claro, quando esses furos eram feitos, não eram feitos com certeza com anestesia. Eram feitos a sangue frio, que nem cavalo, que nem mula. Você não trata assim o seu empregado. Há muita exploração que às vezes as pessoas hoje podiam pagar ainda uns 5 euritos a pessoa e não podem. Em nome do Senhor Jesus. Acorda. Sangue de Jesus tem proveito. E o Senhor Jesus, quando começa a trabalhar, começa a bater. Leva o livramento. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe também. Então, este furo na orelha, com uma sovelha. Era feito com uma sovelha. Então ele tornará-se-á escravo seu para sempre. E muitos deles não foram soltos. Se alguém vender a filha como escrava, esta não sairá como saem com os escravos. Portanto, caso a filha fosse vendida como escrava ao patrão, não saía, como aconteciam, a lei dos escravos, durante os 7 anos tinha que ser solto e ter os seus direitos legais. Se ela desagradar ao patrão, a quem estiver destinada, este deixará que a resgatem. Não poderá vendê-la a estrangeiro, quer dizer, não podia ser vendida a um povo estrangeiro, usando uma fraude, sabe o que é uma fraude? Uma trarolice. Se o patrão destinar a escrava para um dos seus filhos, este tratava a pessoa conforme o direito das filhas. Se o patrão tomar uma nova mulher, não privará a primeira de comida, de roupa e direitos conjugais. Se ele não der 3 coisas, estas 3 coisas, ela poderia se ir embora sem pagar nada. Veja isto. Entre o povo israelita, a escravatura existia apenas por razões devidas ou por ser pobre, e era limitada a um certo tempo. Ao 7º ano, o escravo podia voltar a ser livre. O escravo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Ora, naqueles tempos, naquelas sociedades, sem estrutura, o que é não ter estrutura? Não ter um alicerce. Para se poder controlar a criminalidade, como hoje não se controla, em parte nenhuma no mundo, porque os chefões, as chefonas, porque também a mulher é bandida, a mulher que pega em pistola para matar. A África e o mundo, e a Europa e por aí todo mundo. Estão matando todo mundo. Nem sempre é o demônio, 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 demônio. É a personalidade da pessoa, se é obsessiva, se é compulsiva, se tem alguma demência, tem que ser provada. Por isso as pessoas dizem assim, olha, eu há 20 anos que eu não vou ao médico. E quando morre sentadinho. Tá bom? Morre sentadinho. Em nome do Senhor Jesus. Mas está repreendido aqui. O sangue de Jesus tem poder. Agora veja uma coisa. Mas também havia uma possibilidade da pessoa se defender. De uma pessoa se defender. Para isso existia, em certas cidades, que eram chamadas cidades de refúgio. Vai em Deuteronômio, por exemplo, comece no capítulo 19. 1. E depois
entre outros. Agora, os ferimentos não mortais exigem indemnizações. Exigiam que a pessoa fosse indemnizada ao período em que a pessoa estava inativa, em que não podia trabalhar. Agora vamos ver, também havia aqui uma lei chamada a Lei do Talião, que é chamado o princípio jurídico. Era usado pelos juristas. E hoje também isto acontece praticamente igual, não é? Não há muita diferença. Ora, essa lei de Talião era um princípio jurídico segundo o qual essa pena dava uma proporção à pessoa ofendida e ao dano causado. O que é dano causado? Dano causado é você magoou outra pessoa, você feriu, você roubou o escravo ou roubou a escrava, ou você abusou, violou certas normas dentro da sociedade em que está inserido, ou então como imigrante ou não imigrante. Isto já havia. Eu estou a falar nisso porque fala-se muito das tatuagens e dos piercings. De onde é que vêm? Portanto, a civilização não começou na Europa. Começou em África. Vamos ver uma coisa. Israel é aqui? Em Portugal? É no Brasil? Não é, pois não? Então, os médios do Oriente, o Médio Oriente e por aí adiante, a África subsaariana, começa onde? Em África, não é? Apóstolo Paulo andou por aí. Jesus foi o maior peregrino. Então ele chegou em todos os lados. Agora vamos ver uma coisa. A lei do mais forte era quando a pessoa tinha uma punição pior, a pessoa se fosse ferida, e ainda hoje existem conflitos, naquele tempo já existia conflitos, mas também havia a tal tese que se dizia o caso da defesa se não houvesse muito dano. E havia também, você, por exemplo, rouba um bocadinho de terreno ao seu irmão de sangue, ao seu vizinho, ou um bocadinho do prédio. Você roubou, tirou uns metros para fazer um furo d'água, não é? O que acontecia? Para os antigos agricultores, os bois puxavam o arado. Sabe o que é o arado? Pense lá um bocadinho. Se você não sabe o que é o arado, vá ao dicionário português. Eu também não estou aqui para explicar tudo e você também tem que aprender alguma coisa. Sou eu falando? Acha que sou eu? Não. Como todos os camponeses os possuíam, havia muitos problemas causados por isso. E então, por vezes, havia, inventava-se muita coisa. Ficavam assim como tipo generalizados. Aumentavam mais do que a dose. Por exemplo, você roubava um animal. O animal, que o animal não é da gente comer, ou um boi ou uma vaca, acontecia uma coisa. 1, 2, 3. Era dado penas para quem fazia isso, com os animais abatidos ou vendidos. Portanto, há tráfico também de carne. A gente não sabe de onde é que vem a carne, estamos comendo a carne, você está dizendo assim, essa carne é portuguesa. E na bota a carne vem do Japão, vem não sei da China, vem não sei da onde.
ou até vem da África. Cuidado com a carne que você come. Veja se tem o selo, a saúde. Porque a população mundial está toda doente. Eu não estou contra a indústria nenhuma. Eu estou só aqui a dar um exemplo que está escrito em Êxodo, no capítulo 21. Amém? Portanto, o ladrão tinha que restituir um quarto por um com os animais que ele possuía. Quer dizer que ele tinha em poder. E se não tivesse, tinha que pagar. Ele próprio era vendido como escravo. Já viu? Agora veja, trocar a vida humana, você ser vendido, ser humano, é humano, não é? Por causa de você andar a roubar animais e roubar terrenos que não são seus, ou roubar casas, não são teus, ou roubar um bocadinho mais ao vizinho. Havia casos que se matavam, não é? Ainda hoje há, que a maior parte das mortes que surgem na Europa, por aí em diante, em Portugal então tem sido uma coisa, olha, o primo, o tio matou o sobrinho, o filho matou o sobrinho, matou o tio, matou a prima, matou não sei o quê, por causa de um terreno, por causa da água, por causa do furo da mangueira, por causa de, olha, desculpe lá, por causa do tijolo, por causa das pedras, por causa de um saco de terra. Vamos ter cuidado, fique debaixo da oração. Agora, em relação aos campos da agricultura já cultivados, quem fosse responsável, por exemplo, se houvesse gado lá dentro, ou se fizessem queimadas, cuidado, vocês estão a ver bem como a Bíblia é atualizada, fizessem queimadas e provocassem danos, você tinha que dar uma indenização no caso de ser uma propriedade alheia. Alheia por quê? Quer dizer que é de outra pessoa. Você reparou bem? Danos causados por animais. Se um boi ferir um homem ou a mulher e lhe causar a morte, o boi será apedrejado e ninguém comerá da sua carne. O dono será absolvido. Se o boi já era antes perigoso e o dono tendo sido avisado, não prendeu, o boi será apedrejado e o dono será morto. Se lhe for exigido resgate, então pagará o que lhe exigir em troca da sua vida. A mesma norma será aplicada quando o boi ferir um menino ou uma menina. Se o boi ferir um escravo ou uma escrava, o dono do escravo ou da escrava cobraria, nesse caso, 300 gramas de prata e o boi será apedrejado. Se alguém deixar um poço aberto ou abrir um poço e não tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do poço pagará assim, restituiria assim em dinheiro o dono do animal, e o morto será o seu. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o boi ferido morrer, venderia-se o boi vivo, repartiria-se o dinheiro e dividiriam entre si o boi morto. Contudo, se o dono já sabia que o boi era perigoso e não prendeu-o, pagaria o boi por boi, mas o boi será morto e será seu. Roubo de animais. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e os abater ou vender, devolver 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for surpreendido a arrombar uma casa, for ferido e morrer, e não existir homicídio culposo, contudo, e se o ferir à luz do dia, será caso de homicídio. O ladrão restituiria, quando não tiver com que pagar, será vendido para compensar o que roubou. Se o boi, jumento ou ovelha roubado forem encontrados vivos nas mãos do ladrão, este deveria restituir o boi.
e restituir o dobro. Reparação de danos. É aquilo que os juízes chamam. Eu tenho um dano moral ou psicológico. Então vamos aqui. Eu estou no segundo livro, e já foi escrito há milhares de anos. Não é? Para Deus representa 6 dias. Um dia para Deus representa 1000 anos. Reparação de danos. Se alguém estragar um campo ou vinha, porque levou o seu rebanho a pastar num campo alheio, deverá restituir com um que de melhor produzir o seu campo ou vinha. Sabe o que é um campo de vinha? É onde é que se tira uvas para se fazer, portanto, a uva. Há uma uva comestível e há outra uva para vinho. Mas cuidado com o vinho, não é? Está bem? Agora não se enviar por aqui.